Boa noite, então, amigos e irmãos, reunidos aqui como igreja em adoração. Não vamos deixar cair no esquecimento. Domingo passado o pastor pregou sobre avivamento. Nos desafiou a orarmos com fé e sem perda de tempo, pois só Deus pode causar em nós um verdadeiro avivamento. Como o sopro que encandece a brasa com o vento, assim também pelo Espírito Ele nos traz este avivamento. Como fruto deste avivamento em ação, quero meditar nesta noite sobre a verdadeira adoração. Creio no Espírito Santo para chamar a sua atenção e sairmos daqui nesta noite com esta palavra gravada no coração. Muitos confundem louvor com adoração, e isso é muito ruim porque causa grande confusão. Acham que estão adorando quando muito é apenas louvação. Portanto, vamos deixar isso bem claro para sua compreensão. Louvor a qualquer um podemos dar, mas adoração só a Deus temos que direcionar. Somos gratos porque ainda temos liberdade de como povo de Deus que aguarda a eternidade. Adoramos somente a Deus, pois é único e digno de adoração, Criador do céu e da terra e da nossa salvação. Por isso, nesta noite, vamos nos aquietar. Daqui a pouco o culto vai acabar. Somos adoradores que anseiam por Cristo voltar, para vivermos lá no céu uma adoração que jamais vai acabar. Louvado seja o Senhor. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. João, capítulo 4, versos 19 ao verso 24. E eu quero, mais uma vez, convidá-los a se colocarem de pé, por respeito aos evangelhos, a palavra de Deus. João, capítulo 4, versos 19 ao 24, que nos diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, é em nome de Jesus Cristo que mais uma vez agora falamos com o Senhor. Cremos, ó Deus, na ação do Teu Santo Espírito para nos ensinar a mais uma porção da Tua Palavra, para que haja de fato avivamento em nossas vidas, para que ao adorarmos, nos propormos a Te adorar, ó Deus, façamos isso conscientes e de coração daquilo que estamos fazendo. Usa agora, pois, o Teu servo em nome de Jesus Cristo. E, ó Deus, fala com o Teu povo, assim como o Senhor falou comigo a respeito desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, o pastor tem falado sobre avivamento nestas últimas pregações, que é o avivar. E ele usou o exemplo exatamente da brasa. Quando é soprada, ela encandece e inflama as outras para se tornarem vivas. E assim é na ação do Espírito Santo de Deus, quando nós nos colocamos como receptores da bênção e do Espírito de Deus, para nos tornarmos cheios, incandescentes do amor, do poder do Senhor Jesus, e assim contagiar
aqueles que estão à nossa volta. Isso é avivamento. E como consequência de um avivamento, nesta noite nós queremos tratar sobre a adoração. E escolhemos esse texto porque é algo muito interessante nessa conversa de Jesus e com uma mulher descrita como mulher samaritana. Aqui não tem o nome, não tem muita coisa sobre ela, fala-se alguma coisa da sua vida. Contanto, não se descreve quem é essa mulher, apenas que era samaritana. É bom lembrar os irmãos que judeus e samaritanos, por causa de questões políticas e religiosas, não se falavam, não se ajuntavam, tanto que um adorava no Monte Gerizim e outro adorava lá no templo em Jerusalém. Então, dentre outros assuntos que Jesus trata com essa mulher, ele agora, após algumas pontuações a respeito da sua vida, eles entram na questão de adoração a partir da proposta da própria mulher. Vejam que o verso 19, após Jesus falar a respeito da vida dela, ela reconhece a Jesus como um profeta. Vejam, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Versículo 19. E aí então ela entra na questão religiosa que realmente separavam judeus e samaritanos e quem sabe muitos hoje no dia a dia. E ela diz, olha, nossos pais adoravam neste monte. E ela estava se referindo ao Monte Gerizim. Quando o povo estava para entrar na terra de Israel, e até entrou, Deus separou dois montes que ficavam de frente para o nascer do sol, para o poente do sol, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Gerizim, toda vez que o povo tinha que proclamar as bênçãos de Deus, o povo se dirigia para o Gerizim. Mas quando o povo deveria ouvir o juízo da parte de Deus, eles se dirigiam para o Monte Ebal e ouviam ali o juízo de Deus sobre suas vidas. Então é importante destacar aqui nesse momento que apesar disso tudo, havia um foco da parte de Cristo Jesus, e o foco era a salvação daquela mulher, daquela vida e daquele povo tão discriminado pelos judeus e vice-versa, samaritanos que discriminavam judeus. Então é importante deixar bem claro que, assim como o que Jesus ensina de forma pedagógica a judeus, samaritanos e também a nós, que os verdadeiros adoradores que o Pai procura, como nos registra a palavra de Jesus, ele não leva em conta o local de adoração, seja no Monte Gerizim, seja no Templo de Jerusalém, ou seja aqui na Casa de Pedra. Então, não foi por acaso que Jesus passa por Samaria, porque via de regra, judeu não passava por Samaria não, ele dava uma volta tremenda para chegar lá na Judéia, ou na Galiléia, se tivesse indo da Judéia para Galiléia, ele dava volta. Mas olha que o versículo 4, que registra o início dessa conversa, João registra que o seguinte, olha, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ou seja, não foi por acaso, não foi algo que aconteceu sem qualquer planejamento divino. Não, Jesus sabia muito bem quem deveria encontrar, por que deveria encontrar e o que falar. Então, a discussão entre judeus e samaritanos era muito grande, onde eles não passavam nesse lugar exatamente para não passar pela terra dos samaritanos. Mas Jesus disse, era necessário passar por Samaria, porque certamente alguém importante para Jesus deveria ouvir a sua palavra. E nós vemos que isso é refletido. O Lucas, em Atos 1:8, ele replica a palavra de Jesus aos seus discípulos. Olha, vocês vão pregar o evangelho. Vamos ler Atos, para não queria decorar, mas não deu. Atos 1, versículo 8. Atos 1:8, olha, mas recebereis poder sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e
Samaria. Isso para o judeu era quase uma afronta. Mas para o Senhor Jesus, ninguém fica de fora. E aqui já aprendemos uma grande lição a respeito do amor de Deus por mim e por você. Não interessa quem nós somos, interessa para Jesus que nós somos importantes. Não interessa quem você é, mas Jesus se interessa por você. Talvez você não saiba o porquê você está aqui hoje, ou mesmo me assistindo aí pela internet, mas eu vou responder para você por que você está aqui hoje e por que você está me assistindo hoje. Porque você é alguém importante para Jesus. E lhe é necessário que você hoje ouça a palavra do Senhor Jesus. Você que está aí pela internet, você que está aqui hoje, não pense que é um acaso, porque para Deus não existe acaso, está tudo dentro da sua soberania. E é dentro deste contexto que nós queremos falar com os irmãos. Como fruto de um encontro com Jesus, ou mesmo de um avivamento, resultado de um avivamento que eu quero tratar com os irmãos sobre a adoração a Deus. É algo muito importante, mas não é o mais importante. Pode parecer contraditório o tema e o que nós estamos falando, mas nós vamos aprender algo importante sobre a importância de Deus, sobre a minha vida e a sua vida. A adoração a Deus é muito importante, mas não é o mais importante em primeiro lugar, porque não é o local que determina a verdadeira adoração. Logo, ela não pode ser mesmo o mais importante. Vejam o que nos diz o verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Vejam que na visão de judeus e samaritanos, para se adorar a Deus, deveria-se ou ir para Jerusalém, lá no templo, ou os samaritanos se reunirem aos pés do Monte Gerizim. Fora desses lugares, não poderia se adorar a Deus. Esta era a visão. E aí vem a resposta de Jesus, muito clara, muito objetiva, a ela e ao povo samaritano, ao povo judeu e a nós. Versos 21 a 24. Disse Jesus àquela mulher: podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele estava falando de Jesus Cristo, dele mesmo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vejam que Jesus ensina para esses judeus, para esses samaritanos e para aquela mulher, e também para nós, que não é o local que determina a verdadeira adoração. O local não é o mais importante para Deus na questão adoração, nem mesmo a adoração em si é mais importante para Deus, e nós vamos aprender isto. Esta palavra também é um forte ensino àqueles discípulos judeus que para eles, para adorar, é só no templo de Jerusalém. Jesus desconstrói então uma visão de que o lugar A ou B deveriam ser os únicos para se adorarem a Deus. Mas com isso eu quero registrar que em nenhum momento isso descredencia os templos para o ajuntamento da igreja na adoração a Deus. Pelo contrário, Jesus mostra e ensina a ela e aos judeus e também a nós que Deus não se limita a um templo, a um lugar, a uma coisa, a um ambiente. E isso é o que Jesus estava passando. Logo, isso também não quer dizer que os nossos templos não são lugares de adoração ou não devem ser levados como os únicos lugares de adoração. São locais de adoração e devem ser separados para adoração a Deus, porque Deus assim o quer. Deus separa locais para a sua adoração. Tanto foi o templo de Jerusalém, quanto o Monte Gerizim,
quanto este templo aqui. Devem ser separados para adoração. Mas isso não quer dizer que Deus se limita somente a este lugar para receber a nossa adoração. É verdade que muitos seguem instituições por causa de suas majestosas estruturas. É verdade que muitos seguem pessoas por causa de instituições. É verdade que muitos acham que Deus pode estar mais lá do que cá. E isso não determina a verdadeira adoração. Se você quer ser um verdadeiro adorador, como Jesus descreve, lembre-se, não é o local que define o verdadeiro adorador. Em segundo lugar, a adoração a Deus não é o mais importante, porém, ele tem a sua importância como local de se adorar. Vejam que no diálogo de Jesus e a mulher samaritana, a relevância para os samaritanos era o Monte Gerizim, e para os judeus, o Templo de Jerusalém. Sem dúvida alguma, nós não negamos a importância dos templos para nos reunirmos como igreja e adorarmos a Deus. Se a gente olhar para a Bíblia, nós vemos lá em Deuteronômio 11, capítulo 29, a informação onde Deus credencia o Monte Gerizim para a reunião do povo na questão de ouvir as bênçãos de Deus. Segunda Crônicas 7, 11 e 16, é Deus validando o templo idealizado por Davi, mas construído por Salomão para o ajuntamento do povo na adoração a Deus. Portanto, a adoração não é o mais importante para Deus. O local separado, sim, é importante, mas não é o mais importante. Nossa adoração não deve e não pode ser motivada pelos locais, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, porque nós vemos que Deus é Espírito e os seus adoradores importa que o adorem em Espírito e em verdade. Mas o erro não está em fazer o melhor para Deus, porque não está errado construir um melhor templo, um grande templo, com todas as qualidades que a gente puder fazer, mas o erro está em atrair pessoas pelo que elas veem: palcos maravilhosos, fumaça, painel de LED, músicos maravilhosos, coisas maravilhosas, onde as pessoas se encantam com o que veem, e louvam a Deus e podem até louvar, mas a adoração não é a partir do que eu vejo. A adoração, ela não parte de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. Esta é a verdadeira adoração que Jesus ensina àquela mulher, àquelas pessoas e também a nós. O erro é que muitos usam estratégias de locais, coisas, táticas emocionais e motivacionais para levar você a um templo como se fosse adorador, e isso não é adoração a Deus. Versículos 23. Os adoradores que o Pai procura são os que adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para seus adoradores. E em terceiro lugar, a adoração não é o mais importante para Deus, porque a adoração para Deus não precede o adorador, o mais importante para Deus. Versículos 23 e 24. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, nem no texto que nós lemos, nem em toda a Bíblia, Deus olha primeiro os nossos atos para depois olhar para nós. Quando nós pecamos, Deus olha primeiro para a gente e depois para o nosso pecado. Quando nós ofertamos, Deus olha primeiro para o ofertante e depois para a oferta. Quando nós adoramos, Ele olha primeiro
para o adorador, e então e depois a adoração. Olha, o texto nos deixa isso muito claro. Vejam, versículo 23, Jesus falando: mas já chegou a hora em que os verdadeiros, vocês podem ler? Verdadeiros? Não é adoração, vejam, é primeiro o adorador, e então depois a adoração. São esses que o Pai procura, o que adoram em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para quê? Para seus adoradores, porque Deus é espírito e importa o quê? Deus é espírito, versículo 24, Deus é espírito e importa que os seus o adorem. Então, meu querido irmão, Deus olha para você primeiro, para a sua vida primeiro. Vocês se lembram de uma viúva pobre que foi ofertar? Olha lá, todo mundo falando, ela depositou uma moedinha, alguma coisa irrisória, e Jesus fala: olha, ninguém depositou mais oferta do que ela. Sabe por quê? Porque ela deu o que ela tinha para dar naquele momento. Enquanto os fariseus gostavam de mostrar lá suas ofertas, seus dízimos, e era muito mais para que as pessoas vissem e não Deus, ela na sua humildade coloca o que ela tem para Deus. E Jesus diz: olha, ela foi maior do que todos estes que ofertam. Portanto, meu querido irmão, eu e você somos as coisas mais importantes para Deus. Pense você que Deus cria tudo e nos coloca neste mundo. Nós somos a razão de toda a criação de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, Ele diz: olha, tudo é bom. Mas quando Ele nos cria, Ele diz que é muito bom. Então eu e você somos as coisas, as pessoas mais importantes para Deus. Jesus morreu por causa de quem? De um povo? De uma instituição? De alguma coisa? Não! Ele morreu por minha causa. Ele morreu por sua causa. Jesus vai voltar para buscar quem? Eu e você, os mais importantes para Deus. Que coisa maravilhosa, e isso é algo para mim grandioso, porque Jesus está ensinando que para Deus pessoas são mais importantes que coisas. Eu e você, com todos os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos pecados, somos mais importantes para Deus do que qualquer outra coisa, porque Jesus veio por minha causa, por sua causa, para que a gente tivesse comunhão com Deus. Deus nos vê antes mesmo da nossa adoração. Adoração não é para eu me sentir bem, embora eu me sinta bem. Adoração não é para minha edificação, embora eu seja edificado. Adoração não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, porque é Espírito testificando com Espírito. A adoração é espiritual e não material, não é por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que o Santo Espírito age dentro de mim. A adoração não é motivada pelo local, ou mesmo por pessoas, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pode-se adorar de forma não verdadeira? Pode. Somente se as motivações para a adoração forem externas, forem com base naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você vai na onda. Porque a verdadeira adoração é o próprio Espírito de Deus que provoca em nós o desejo de adorar o Santo dos Santos, o Santo Deus. Somente o Espírito Santo pode nos levar e validar a adoração a Deus. Portanto, eu quero concluir com as seguintes aplicações. E os meus meninos aí que vão cantar podem se preparar. O local de adoração não é o mais importante para Deus. Grave isso, você que está na internet. Mas são importantes para o ajuntamento da igreja em adoração, e isto é validado por Deus. Hoje, de fato, muitas igrejas têm tentado assumir o papel do Espírito Santo para motivar adoradores com seus palcos, suas mídias, suas qualidades, seus profissionais que
tocam e cantam com ações emocionais e motivacionais para levar muitos a uma coisa que eles acham que é adorar. Não são esses que o Pai procura para seus adoradores, não são, pois sequer precisamos de energia elétrica para adorar a Deus, porque é o Espírito de Deus que age em nós. Jesus disse que é em espírito que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai. Segunda coisa, a adoração é fruto de salvação em Cristo Jesus. E este deve ser o maior objetivo do Evangelho, que eu e você pregamos e testemunhamos. Deve ser o nosso verdadeiro foco, quando adoramos a Deus, a levar pessoas a conhecer esse Jesus, que olha para mim como necessário da sua presença na minha vida. Olhem que aquela mulher, que não tem nem o nome dela aqui, mas no início da caminhada Jesus diz, lhe era necessário passar por Samaria. Você é necessário para Deus. Você é importante para Deus. Você é a fonte e o foco de Deus. Por isso, Ele morreu por mim e por você. A adoração, ela não precede o adorador. Então não adianta vir com muita coisa, porque ela é de dentro para fora. E Deus olha primeiro para dentro e depois o que a gente faz. Lembra da unção do rei Davi? O profeta chegou lá e viu o irmão de Davi, bonitão, grandão, saradão. Eis que estou diante do rei de Israel. E Deus fala com ele, sai fora, rapaz. Não é assim não, porque esse eu rejeitei. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Nós somos os mais importantes para Deus, mais importantes que templo, coisa e atitudes. Se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, você precisa ter um encontro com Jesus Cristo e entender o que nós estamos falando. Se você é um crente, mas não consegue adorar, você precisa ter mais intimidade com Jesus para que a ação do Espírito Santo te conduza à verdadeira adoração. Se você quer viver uma vida de avivamento espiritual, ser um verdadeiro adorador, somente em Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo, podemos alcançar o status de adorador a Deus. E por isso, nesta noite, concluindo a nossa palavra, não pense que o que sai daqui para fora, isso pode causar de repente algum impacto nos que estão em volta, mas estamos aqui para adorar a Deus. Então, antes de subir aqui no palco, antes de você vir para cá, venha com seu coração e sua mente entregues a Deus, porque a adoração, ela não precede o adorador, que é o mais importante para Deus. Deus tenha falado ao seu coração, assim como Ele falou ao meu, para que nos atentemos para a verdadeira adoração. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Porque a adoração, ela não precede o adorador. E se queremos viver uma vida de avivamento aos pés do Senhor Jesus Cristo, precisamos deixar que o Espírito Santo nos leve à verdadeira adoração. Nós vamos estar orando nesta hora e logo após nós vamos estar encerrando o nosso culto. E queremos que você saia daqui pensando na qualidade de adorador que a sua vida tem representado a Jesus Cristo. Eu tenho certeza, assim como foi necessário passar por Samaria por causa daquela mulher e por causa daquele povo, hoje a palavra do Senhor Jesus é te chamando para ser um verdadeiro adorador, gente comprometida que confessa o nome do Senhor. Que a gente reflita isso, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, e foi por nós que Ele um dia morreu. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra,
pelos cânticos aqui cantados. Ó Deus, e o que nós pedimos nesta hora é que seja o Teu Espírito o propulsor, o motivador, o que nos conduza, ó Deus, a vivermos uma vida de adoração àquele que é único e digno de adoração, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, venha, ó Deus, agora cuidar da nossa mente, do nosso coração, para que, ó Deus, não o que vemos, não o que ouvimos, ó Deus, que não sejam as coisas externas que me levem a deduzir uma verdadeira adoração, mas quem sabe, Pai, é no sopro do Teu Espírito, quem sabe no cantinho do meu quarto, na simplicidade da minha vida, ó Deus, eu consiga contemplar a Tua beleza e Te adorar. Por isso, Senhor, age com o Teu Espírito em nossas vidas e nos conduze, ó Deus, para uma verdadeira adoração. Te entregamos as nossas vidas. Ó Deus, se por acaso existem dúvidas, existem conceitos diferentes, em nome de Jesus, que seja o Teu Santo Espírito que venha agir e colocar, ó Deus, na direção do Teu querer, vidas que precisam de Ti. Somos chamados para sermos adoradores. E como a Tua palavra nos diz, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Dê-nos uma semana abençoada. Dê-nos uma semana com a Tua presença. Dê-nos uma semana, ó Deus, onde a gente venha a refletir quem nós somos diante da Tua palavra e o que o Senhor tem feito conosco. Usa, Senhor, a nossa vida para salvar outras vidas que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus, Te agradecemos pela liberdade do culto que hoje Te prestamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.